quinto ano. É um prazer estar novamente com todos vocês e hoje, dia 16 de dezembro, nós estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia. Hoje nós vamos fazer uma revisão, tá? Para a atividade avaliativa. Na próxima semana a gente encerra os conteúdos do livro, né? Falta poucas páginas, só tem 2 páginas para a gente terminar. Então, a gente vai fazer hoje essa revisão, porque tiveram algumas pessoas que pegaram o livro na escola, então a gente vai aproveitar para poder fazer essa revisão, tá? Então, os assuntos que foram escolhidos para a atividade avaliativa de vocês foram as regiões Sudeste e região Centro-Oeste. E foi as 2 últimas regiões que nós estudamos. E os tipos de poluição. Então, a gente já falou várias vezes, vocês no decorrer do ensino fundamental de vocês, vocês estão terminando o fundamental esse ano, estão no 5º ano, vocês vão para o fundamental do 6º ano, mas ao longo de tudo isso aí, vocês já estudaram várias vezes sobre a questão da poluição, a questão dos diferentes tipos de poluição. Vocês já falaram, já estudaram várias vezes sobre o Brasil. Inclusive, no 4º ano, a gente sempre tem uma introdução. No 5º ano foi que vocês estudaram de uma forma mais profunda, sobre o nosso país. E vocês viram região por região. Então, a gente viu ao longo do livro, cada região, apesar de todas elas pertencerem ao mesmo país, cada região tem a sua cultura diferente, suas manifestações culturais diferentes, tem seu relevo diferente, seu clima diferente, sua vegetação diferente. Então, são várias coisas várias características das regiões, e apesar de pertencerem todas ao Brasil, tem características bem diferentes umas das outras. Algumas coisas podem coincidir, por exemplo, de ter em 2 ou 3 regiões, mas a gente viu como o nosso país ele é rico em cultura. Então, a gente vai fazer essa revisão, vai falar sobre os principais pontos de cada conteúdo desse, tá certo? E a gente vai começar falando sobre a região Centro-Oeste. Muitas pessoas não valorizam essa região por ela ser considerada a região mais interiorana do nosso país. É a única região brasileira, presta atenção, Centro-Oeste, única região brasileira que não é banhada pelo mar, no caso, nosso país, o nosso Brasil, é banhado por qual oceano, quem se lembra? Oceano Atlântico. E esse oceano, ele passa aqui pelo nosso país, ele banha o nosso país, mas a região Centro-Oeste é a única que não é banhada pelo mar. É uma região importante porque é a região em que se encontra a capital do nosso país, Brasília. E quando a gente estudou sobre a região Centro-Oeste, logo no início, a gente viu que o Brasil teve outras capitais. Teve Salvador, foi a primeira capital. Depois teve Rio de Janeiro como capital também. E Brasília, ela começou a ser construída, foi uma cidade planejada para ser construída no governo de Juscelino Kubitschek. Nós estamos relembrando, tá, gente, algumas coisas. Ela começou a ser construída na década de 50. Mas a inauguração, a fundação, a data oficial
do aniversário de Brasília, da fundação de Brasília, foi dia 21 de abril de 1960. Então, não é uma cidade tão antiga, se a gente for comparar com outras cidades como Salvador, como Olinda, como Recife. Então, a gente vai ver que Brasília é uma cidade muito mais nova. É uma cidade bem moderna, já que ela foi criada para ser a sede do nosso governo, certo? É lá onde fica o presidente, né, os ministros. Então, é lá de onde saem todas as decisões para o nosso país. Tudo que, por exemplo, chegou uma lei aqui em Pernambuco, a gente precisa fazer alguma coisa aqui em Pernambuco. Então, tudo tem que vir primeiro de Brasília para poder passar para os estados, já que as maiores decisões saem de lá, certo? E a região centro-oeste possui 4 unidades federativas. Que unidades são essas? Mato Grosso, que tem como capital Cuiabá. Lembrando, né, que eu já havia dito no vídeo, as pessoas veem os estados e dizem, gente, mas esse estado no mapa, essa bolinha, que é o que a gente representa por capital, naquele mapa, ali naquele estado, ela está mais embaixo. Naquele outro estado, ela está mais em cima, está mais à direita, está mais à esquerda. Isso acontece por quê? Porque a capital, ela justamente no mapa, ela é representada naquele local específico em que ela se encontra. Então, aí vai variar de estado para estado, certo? Então, as 4 unidades federativas que nós temos, Mato Grosso, como a gente havia falado ainda agora, tem como capital Cuiabá. Goiás, que tem como capital Goiânia, que eu até tinha dito na aula que muitas pessoas confundem. Nós temos uma cidade aqui em Pernambuco que se chama Goiânia, e lá no centro-oeste, a cidade de Goiás tem Goiânia. Goiânia. Cada uma letra não é a mesma cidade, não é a mesma palavra. Temos o Mato Grosso do Sul, que tem como capital Campo Grande, tá certo? E temos o Distrito Federal, que é lá onde se localiza Brasília, né? A sede do nosso governo, tá? Então, relembrando, Brasília foi construída no governo de Juscelino Kubitschek, tá certo? A região centro-oeste também apresenta outras características importantes, como, por exemplo, o Pantanal. O Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Então, o Pantanal é considerado um patrimônio também, é outra riqueza do nosso país, né? Então, inclusive, né, vem sofrendo aí com algumas catástrofes, né, com alguns problemas, queimadas e está levando animais à extinção também por conta dessas queimadas, certo? A região centro-oeste, ela fica mais no centro, né, do nosso país, certo? Então, é uma região que, querendo ou não, ela tem a sua importância, tá certo? Apesar de muitas pessoas não darem o devido valor. E outra coisa muito importante, né, o Distrito Federal fica localizado no estado de Goiás, tá? Mas, apesar disso, apesar do Distrito Federal ficar dentro de um estado, o Distrito Federal é totalmente independente do estado de Goiás, né? Não depende em nada desse estado, tá certo? Então, tem a sua independência, o Distrito Federal tem a sua autonomia, e isso é muito importante, tá? E a gente viu, né, falou da região centro-oeste, então a gente viu ali de uma forma ela separada, de uma forma isolada. Vamos ver a região centro-oeste dentro do Brasil. Olha aqui, ó. Nosso país, olha onde se localiza a centro-oeste, né? No caso, ela fica no centro, por isso também tem esse nome, né? Centro-oeste, certo? Então, vamos valorizar mais essa região, tá certo? Lá onde fica a sede do nosso governo, tá?
ela não é menos importante porque é uma região interiorana e porque ela não é banhada pelo mar, tá certo? Cada região brasileira, cada estado brasileiro, todos têm a sua importância, todos têm a sua característica. E agora a gente vai falar do Sudeste, né, da região Sudeste. Se a gente for analisar a história da região Sudeste, é uma história muito antiga. Né? Por quê? A gente hoje em dia, todo mundo fala, né, que São Paulo é bem desenvolvido, que a região Sudeste é muito desenvolvida, só que isso aí teve um produto em nosso país, era um produto caríssimo, por sinal, que ajudou muito no desenvolvimento dessa região. Esse produto foi o café. O café, na época, gerou tanta riqueza para essa região que, por exemplo, em São Paulo, foram construídos, né, vários pontos turísticos, que hoje em dia são pontos turísticos, né, como, por exemplo, Estação da Luz, Museu do Ipiranga. Então, várias coisas foram construídas com o dinheiro que o café gerou. Para vocês terem ideia, nessa época aí, os cafezais, né, o café, na verdade, ele foi trazido para cá na intenção de ser plantado no Rio de Janeiro, que na época era a capital do nosso país. Também o Rio de Janeiro a gente estudou que se localiza na região sudeste. Mas, apesar disso, São Paulo tinha um clima e um solo melhor. O solo de São Paulo é aquele solo terra roxa. É o solo que é bom, que é próprio, né, para o plantio. Então, o que foi que aconteceu? O café se desenvolveu em São Paulo. Antes, os escravos trabalhavam nas plantações de café, depois esses escravos foram substituídos por imigrantes europeus. Então, foi a partir daí, né, os fazendeiros, os donos dos cafezais, eles ganharam tanto dinheiro que eles passaram a se chamar de barões do café. Então, por aí vocês digam por que São Paulo é tão desenvolvido. Então, depois eles começaram a construir indústrias. Por isso que o estado de São Paulo e a região sudeste em si, na verdade, é bem desenvolvida. É uma região bem desenvolvida. A região sudeste é a região do país que mais arrecada impostos. Por quê? A população de lá é maior do que a de outros estados. Na verdade, a população da região sudeste é maior, né? Mas o estado de São Paulo ganha para os outros estados, inclusive os da mesma região. Então, lá, olha, o comércio é bem desenvolvido. A maioria das indústrias, né, boa parte das indústrias do nosso país é em São Paulo. Então, São Paulo gera muito emprego, gera renda, gera muitas coisas. Então, isso faz com que seja um estado e uma região, né? São Paulo é um estado bem desenvolvido e a região sudeste uma região bem desenvolvida. É uma região que é formada por 4 estados. Temos o estado de Minas Gerais, que tem como capital Belo Horizonte. Minas Gerais também tem muita importância na história do nosso país, né? Era uma região onde eram encontradas muitas minas de ouro. A gente sabe que o ouro também foi uma riqueza do nosso país. E assim recebeu esse nome de Minas Gerais, né? Por causa da grande quantidade de ouro que existia. Então, o Sudeste é a região com a maior economia do país e é a região também mais populosa, né? Aquela região onde a população é bem grande. Outro estado, olha aqui, ó, outro estado da região Sudeste, o Espírito Santo, que tem como capital a cidade de Vitória. Rio de Janeiro tem como capital a cidade do Rio de Janeiro.
E São Paulo tem como capital a cidade de São Paulo. Inclusive, uma curiosidade também que a gente viu a respeito dessa região é que é a única região brasileira que tem os dois estados com o mesmo nome, né? O estado e a capital, certo? Então, isso faz também com que seja uma região, né, bem interessante, né? O maior estado, a gente vê, né, notável, é o estado de Minas Gerais. O menor estado, por causa de uma coisinha, por causa de um pequeno detalhe, o menor estado é o Espírito Santo, certo? Então, a gente está vendo aqui. Olha aqui, ó. Se a gente for observar a região agora sudeste, onde está a localização dela no Brasil. Olha aqui, ó. Ela faz fronteira aqui, ó, com essa região, que é a região sul, com a região centro-oeste. Podem acompanhar aqui a setinha passando. Com o nordeste também, certo? Então, ela localiza-se nessa área, certo? E, inclusive essa região tinha uma mata que se destacava bastante. Essa mata ainda existe, só que ela foi muito devastada. A gente já falou isso, vamos falar novamente para a gente poder relembrar. A Mata Atlântica, ela ocupava uma boa parte do litoral também brasileiro, inclusive uma boa parte do sudeste. Então, o que foi que aconteceu? Existia nessa Mata Atlântica muito pau-brasil. Então, o pau-brasil, ele começou a ser tirado em excesso e hoje em dia a Mata Atlântica, infelizmente, é uma mata muito devastada. É uma mata que sofreu bastante com a retirada desse pau-brasil. A gente sabe que o pau-brasil despertou o interesse dos portugueses, né, porque tinha uma madeira boa e tudo mais, então, infelizmente. Né? Outro conteúdo que foi escolhido para essa atividade de vocês foi a poluição. Então, nós vimos que existem diferentes tipos de poluição. Aí tem gente que acha que poluição é só aquele canal que tem perto da nossa casa cheio de lixo. Que poluição é só quando a gente olha e vê aquele ar bem escuro, né? E não é. A poluição existem diferentes tipos. Inclusive, muitas vezes, a gente passa por um local e a gente acha que aquilo ali não é poluição. A gente vê, mas assim, mas isso não é poluição não. Porque a gente tem uma ideia de que poluição é só lixo. A gente tem a ideia de que poluição é só garrafa de refrigerante, que é só garrafa de água, por exemplo, que é papel velho, não. E poluição vai muito além disso. Esse primeiro tipo que a gente está vendo aqui, isso é a poluição atmosférica ou poluição do ar, que é a mesma coisa, tá, gente? Tanto faz você falar ou poluição atmosférica ou poluição do ar. Dá no mesmo. E os principais causadores dessa poluição são as indústrias, os automóveis. A gente até viu quando a gente estudou, inclusive em ciências também, quando a gente estudou em geografia, existem hoje em dia os biocombustíveis, que eles não são feitos, né, não são feitos à base de petróleo, são feitos com produtos naturais, para não agredir tanto o meio ambiente. Mas, infelizmente, apesar disso, ele ainda custa um pouco mais caro. Então, tem muitas pessoas que ainda fazem a opção pela gasolina comum, né? Então, essa poluição, além de nos prejudicar, nós estamos cada dia vendo
temperatura aumentar. Então, isso por conta do aquecimento global. Esse calor que a gente sente e cada ano aumenta, isso é por conta da poluição, o aquecimento global. Todos os dias são lançados na atmosfera muitos gases diferentes. Esses gases vão se acumulando na atmosfera, esses gases são poluídos. Então, o que é que acontece? A gente respira um ar poluído, né? A gente sabe que faz mal para a nossa saúde, principalmente para as pessoas que têm problema respiratório, respirar um ar dessa forma, né? Um ar tão poluído, né? Então, o ideal seria que colocassem filtros nas chaminés, nos escapamentos dos veículos. Mas quando a gente fala em poluição, o que é poluição? Poluição é toda a degradação da qualidade ambiental. Qualquer forma que você for fazer, qualquer forma de você de degradar o meio ambiente, de destruir o meio ambiente, a qualidade ambiental, pode ser considerada poluição, tá certo? Então, olha aí, outro exemplo. A gente nessa imagem, a gente não consegue nem ver o céu direito de tanta fumaça, né? Tanta poluição. Aí tem gente que diz assim, ah, mas essa fumaça aqui, será que ela faz menos mal ou é pior do que a outra? Independente da cor da fumaça e da quantidade, faz mal de todo jeito, tá? Faz mal à natureza, faz mal a nós que precisamos respirar esse ar, certo? Olha a situação dessa imagem aí. A gente olha ligeiramente, a gente acha até que o tempo está nublado, por conta da quantidade de poluição. Mas isso aí tudo é poluição, minha gente. Não é tempo nublado, não. É poluição mesmo. A gente não enxerga nem os carros direito. Não enxerga nem os carros, nem as coisas que estão aí ao redor, né? A gente vê tudo embaçado por conta disso. Outro tipo de poluição que a gente vê constantemente e às vezes passa despercebido, que isso também é poluição. A poluição visual. Vocês estão vendo aí essa imagem. Aí eu pergunto a vocês, olha a quantidade de informações que a gente tem aí. A gente tem várias faixas e informações diferentes. Isso aí é no país oriental, tá certo? Esse exemplo aí. Mas eu pergunto a vocês, tem como a gente saber assim o que está se passando aí, o que é, qual é a mensagem que quer ser passada? Não tem, porque é muita informação. Então vejam a quantidade de coisas que tem aí. Então, essa poluição visual, ela também afeta o ambiente, né? Ela muda a paisagem. Não fica bonito, não fica legal a paisagem desse jeito, né? Cheio de cartazes, de várias coisas. Aí ficam muito próximos uns dos outros. Então, não fica legal. Olha aqui, ó, outro exemplo. Difícil, né, minha gente? A gente olha assim, a gente às vezes quer até entender, mas é tanta informação uma em cima da outra que tem aqueles cartazes que as pessoas pregam no muro, tem outdoors, tem placas, são tantas coisas que, né, tem muros que ficam feitos aqui embaixo, a setinha está passando, tem pessoas que pintam esses muros, essas calçadas, né, escrevem alguma coisa, então assim, é muita informação e a gente fica perdido. Olha aí, ó, época de política, a gente vê muito propaganda de candidato, então pregam nos postos, né, aí nos cartazes com o número, né, para fazer a campanha desses candidatos. E com isso quem perde é o meio ambiente, mais uma vez. Poluição sonora. Poluição sonora é todo aquele barulho, todo aquele ruído que nos incomoda.
Então, buzinas, por exemplo, carros de som, barulhos de máquinas, tudo aquilo que pode nos incomodar. É um tipo de poluição sonora. E a gente sabe que é desconfortável. E não tem como a gente evitar, que a gente não pode escolher que tipo de som a gente quer ouvir, né? A gente está passando por um local, se tiver algum barulho desagradável, a gente vai escutar e a gente não vai poder mudar, né? Não vai poder, não tem a opção da gente não escutar, né? Olha aí, ó. Pessoas com som de carro ligado alto, né? Ouvindo até música mesmo. Se você liga a televisão muito alto, você liga um som muito alto, também é um tipo de poluição sonora, tá? Porque isso aí vai incomodar outras pessoas também que estejam ao redor. Olha aí, ó. Aqui a gente tem a imagem, rádio alto, helicóptero, muitas vezes o avião passa, né, bem baixinho, megafone. Então tudo isso aí são barulhos que são considerados poluição sonora, né? São barulhos desagradáveis, tá certo? Então vocês agora vão precisar do caderno, tá certo? Primeiro quesito, dê exemplos dos tipos de poluição. A gente sabe, a gente viu aí alguns tipos, né? Viu algumas imagens dos tipos de poluição. Segundo, escreva os nomes dos estados das regiões. Letra A, Sudeste. Letra B, Centro-Oeste. Lembrando, a nossa atividade tem essas duas regiões. Então, você vai escrever o nome dos estados, né? Apesar dessas regiões serem brasileiras, cada uma tem os seus estados. Terceiro, qual é a região mais populosa do Brasil e com a economia mais desenvolvida? Que a gente até falou de um produto que desenvolveu bastante o estado e desenvolveu também a região. Quarto, qual mata brasileira foi muito devastada após a chegada dos portugueses? Essa mata ela ainda existe, só que boa parte dela já foi destruída, tá certo? Então agora vocês vão pausar o vídeo e daqui a pouco a gente retoma para poder fazer a nossa correção. Então, ó, retomando, né? A gente vai fazer a correção da nossa atividade, certo? Então, o primeiro quesito eu estava nos pedindo para que a gente escrevesse os tipos de poluição. Quais são esses tipos de poluição? Atmosférica, poluição visual, poluição sonora, poluição da água e do solo. No segundo, era para a gente escrever os estados de cada região. Então, na região sudeste, que era a letra A, quais são os estados? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Na letra B, os estados da região Centro-Oeste. Quais são os estados? Mato Grosso do Sul e Goiás, certo? E o terceiro estava perguntando qual é a região mais desenvolvida do nosso país e com a maior economia. Então, região Sudeste. E o quarto quesito, a mata que foi muito devastada depois da chegada dos portugueses foi a Mata Atlântica, certo? Então está aí essa correção, tá?